Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 104, no qual falaremos das meditações de Marco Aurélio, livro 8º, capítulos ou entradas de 37 a 40. Tradução de referência, aquela que temos utilizado até aqui, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e como sempre, você poderá acompanhar a leitura e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos por meio do trecho que é colocado na área de descrição do vídeo. Vejamos, portanto, o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 37. Panteia ou Pérgamo estarão ainda sentados no túmulo de Vero? Cábrias ou Diótimo no de Adriano? Tolice! E ainda que lá se conservassem, os anos protegê-los-iam? Tirariam daí algum contentamento? E ainda que assim fosse, os escravos libertos tornar-se-iam por esse fato imortais? Não ordenara já o destino que eles também haviam de envelhecer e morrer? Que fariam, pois, os amos depois deles mortos? Fedor tudo isso, afinal, e podridão. Eu vou ler a tradução de Seabra, porque há alguns problemas nesta versão de Dona Virgínia de Castro, e já faço o comentário. Certamente Panteia ou Pérgamo não estariam agora sentados junto ao ataúde do patrão deles. E que? E junto ao de Adriano, Cábrias ou Diótimo? Ridículo! E que? Se estivessem ali sentados, haveriam os mortos de notá-lo? E que? Se o notassem, haveriam de comprazer-se? E que? Se comprazessem, haveriam estes mortos de ser imortais? Não estava assim determinado que esses não só primeiro chegariam a ser velhas e velhos, como também em seguida a morrer? Que então mais tarde iam aqueles fazer, tendo estes morrido? Mau cheiro tudo isso, e sangue misturado com pó dentro de um saco. Muito bem, estas figuras que são citadas aqui, Panteia, Pérgamo, Cábrias e Diótimo, creio que seja esta a prosódia, né, do nome, são escravos ou pessoas muito próximas e muito subalternas, tanto de Vero, o avô, se não me engano, de Marco Aurélio, né, quanto de Adriano. Então trata-se de indivíduos que viveram como satélites desses dois poderosos romanos, e a reflexão de Marco Aurélio tem a ver com o seguinte: estes que foram tão próximos e tão devotados a esses poderosos romanos, continuaram cultuando a memória dos falecidos ou não? E se tivessem continuado, para que serviria isso exatamente? Né? Há alguns que supõem que teria sido concedida uma alforria para estes que são citados aqui, né? Mas o trecho é um pouco obscuro. Panteia ou Pérgamo estarão ainda sentados no túmulo de Vero, junto ao ataúde de Verus? Será que estão lá ainda, ou foram viver sua vida de outra maneira? Cábrias ou Diótimo no de Adriano? Será que continuam chorando o seu amo, ou foram viver sua vida de outra maneira? Besteira, tolice, ridículo. E ainda que lá se conservassem, ainda que tivessem continuado ali, parados, né? Os anos protegê-los-iam, isso acaba conservando alguém? Isso acaba dando algo a essas pessoas que não daria aos outros? Ou não? Né? Tirariam daí algum contentamento? Viveriam melhor fazendo isso? Ou não? E ainda que assim fosse, os escravos libertos tornar-se-iam por esse fato imortais? Aqui existe uma ideia que é estranha para nós, né? Segundo a religião popular romana, de que certos indivíduos muito importantes, sobretudo da família imperial e dos seus próximos, adquiririam uma certa imortalidade ou seriam deificados, transformados em deuses depois de mortos, por meio de um tipo de ritual feito pelos que ficaram aqui. Marco Aurélio não está se colocando contra esta crença, embora ela não fizesse parte do arsenal estoico, por assim dizer, mas o que ele quer dizer é o seguinte: ainda que Vero e Adriano tenham
sido recebidos entre os deuses, numa apoteose, como semideuses, como indivíduos muito importantes, os seus escravos, os seus subalternos, os seus próximos, os seus favoritos, não foram recebidos no Olimpo, ou não serão recebidos no Olimpo junto aos deuses. Portanto, o fato de ficarem pranteando os seus amos falecidos não lhes dá nenhum tipo de proveito, porque se isso acontece, é uma concessão dos deuses que não é feita para qualquer um. Não ordenara já o destino que eles também haviam de envelhecer e morrer, pois o destino, na verdade, pois a lei da vida, na verdade, estabelecem um prazo para todos nós e estabelecem certas condições orgânicas, biológicas, que são inescapáveis. Todos vamos envelhecer e morrer, se não formos atingidos por algum tipo de moléstia ou de acidente antes. Então, tudo isso faz parte do destino comum. Por mais subida que tenha sido a fama destes que são aqui citados indiretamente, por mais importantes que tenham sido ou que tenham parecido ser, eles, assim como os escravos mais humildes, têm o mesmo fim, têm a mesma jornada fundamentalmente. Todos eles, todos nós, estamos submetidos às mesmas leis. Vai nos acontecer o mesmo, a todos nós. Que fariam, pois, os amos depois deles mortos? Como é que esses amos, possivelmente transformados em companheiros dos deuses, agiriam observando esses indivíduos depois de mortos? Como, né? Veja que se trata de coisas que para um estoico são especulações estéreis. Então, esta é a ideia. São coisas estéreis, são coisas que não é dado saber a ninguém fundamentalmente. Fedor, tudo isso, afinal, e podridão. Aqui, a tradução de Haynes é It is all stench and foul corruption in a sack of skin. E o que parece é que esse in a sack of skin é provavelmente uma paráfrase de algo que está num fragmento de Epicteto, aqui identificado como fragmento de número 94, isto é, num saco, num invólucro de pele. Então aí, depois de recriminar estes escravos que não estão ao lado dos amos, ou que estão ao lado dos amos, ele vai dizer, bom, no fundo todos nós somos material orgânico decomponível dentro de um invólucro de pele, de um saco, de um odre de pele, um fedor e corrupção. Somos isto ou agora ou seremos no futuro. Então é isto que sucede a cada um de nós. Portanto, estas veleidades, esses caprichos memorialísticos, na verdade não ressuscitam ninguém, não mantêm ninguém na Terra, enfim, não notabilizam ninguém por aproximação, nada disso. É um pouco difícil nós penetrarmos neste pensamento de Marco Aurélio, muito impregnado de crenças da sua época. 38. Se tens boa vista, disse alguém, trata de ver qual será a maneira mais sensata de raciocinares. Seabra coloca da seguinte maneira: se podes ter olhar agudo, penetrante, olha julgando, diz ele, as mais sábias coisas. Portanto, aqui a ideia é de melhorar a visão, de tornar-se o mais perspicaz possível. A visão aqui como uma metáfora para a acuidade mental, para a acuidade do intelecto. Então, se você sabe ver as coisas, se você sabe observar aquilo que existe, então exercite esta capacidade sua. Torne-se o mais perspicaz, o mais agudo, o mais percussiente, o mais penetrante possível no seu intelecto. Então, trata de ver qual será a maneira mais sensata de raciocinar e também exerça esta penetração, esta acuidade dentro de si. Veja se os seus pensamentos são os mais sensatos, são os mais virtuosos, se são os mais condizentes com a natureza das coisas, e por aí vai.
Aqui é sofotata que aparece, portanto, de acordo com uma certa sofia, de acordo com uma certa sabedoria, o que está sendo dito. Então, sabes ver? Então, observa. Observa bem. E observa a ti mesmo. É mais ou menos o que Marco Aurélio diz de si para si. 39. Na constituição do ser racional, não encontro virtude que possa guerrear a justiça, mas encontro uma que é contrária ao prazer, a temperança. De fato, o termo aqui é areté, né? Mas não é propriamente a areté dos estoicos, e sim uma faculdade interior, uma possibilidade interna, o que está sendo colocada aqui. Seabra põe esta entrada de uma maneira um pouco críptica, né? Virtude sublevada contra a justiça não vejo na constituição do vivente racional. Contra o prazer, porém, vejo o domínio de si mesmo. Portanto, o que Marco Aurélio está dizendo, né, é que dentro de nós não há nada que possa sublevar-se contra a justiça, que possa impedir a justiça de se manifestar. Portanto, se há algo que impede você de ser justo, é necessariamente uma concessão a um pensamento que vem da sociedade, por exemplo, ou que vem de experiências ruins que você teve, ou que vem de um medo injustificado, qualquer coisa assim. Na constituição do ser racional, não encontro virtude que possa guerrear a justiça. Então, todos nós podemos ser justos a qualquer momento, né? Mas encontro uma que é contrária ao prazer, a temperança, contrária a redoné, que é o domínio de si, a temperança, a contenção, o comedimento. Então é necessário perceber o seguinte, que é sempre possível ser justo e é sempre possível também ser comedido, e ser temperante, ser contido, porque a justiça deixada às suas próprias veleidades, à sua própria força, pode ser algo que arraste o indivíduo por sendas muito iradas, né? Por um caminho de exasperação permanente, de ira que se retroalimenta o tempo todo. É necessário conter também esta ânsia por justiça por meio de uma racionalidade que coloque um freio a muitas dessas coisas. Esta vontade de agir justamente, de buscar a justiça, é muito importante, porém ela deve ser feita dentro das regras, digamos assim, do bom convívio, dentro de certos limites dados pela educação, pela posição que você ocupa e por aí vai. Então é necessário perceber que a temperança e a justiça, o comedimento e a busca pelo que é mais justo, são coisas que podem se equilibrar e se combinar, né? Essa temperança permite também ir contra o prazer. 40. Se suprimires a tua opinião sobre os objetos que supões causarem-te desgosto, ficarás logo colocado na situação mais inabalável. Tu quem? A razão. Mas eu não sou a razão. Pois bem, mas que a razão não se atormente a si mesma, e se alguma outra coisa em ti sofre, a razão que a julgue. É mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio vai dizer que se você supõe que algo seja insuportável, para que esta coisa insuportável passe a ser suportável, retire o julgamento de que ela é insuportável. Isto é, você a está julgando insuportável, você a está julgando acima das suas próprias forças, acima das suas próprias capacidades. Há um julgamento, uma opinião interior que está rotulando esta coisa e impedindo você de enfrentá-la, né? Então, se você tirar esta opinião, que não é algo próprio da natureza, que não é algo próprio da constituição das coisas como elas são, e sim um tipo de opinião pessoal arbitrária, você perceberá que é possível para o ser humano viver coisas muito difíceis, fundamentalmente. É possível atravessar situações muito complexas. Então, se suprimires a tua opinião sobre os objetos quaisquer, né, e também sobre os objetos que supões causarem-te desgosto, ficarás logo colocado na situação mais inabalável. Então,
isto me causa desgosto, isto me causa tristeza, isto me causa angústia, isto me causa preocupação excessiva. Veja o seu julgamento sobre a coisa. Perceba as suas opiniões sobre essa coisa. E desarme estas opiniões e estes julgamentos. Desarme. Veja a coisa da maneira mais crua possível. E a partir daí você poderá superar algo que lhe parecia muitíssimo difícil, muitíssimo complicado. Então você vai se colocar numa situação de tranquilidade inabalável. Bom, a tranquilidade inabalável é para os sábios, né? Mas teoricamente é possível, né? E há uma voz interior que protesta, é interessante. Tu quem? Mas quem? Né? Quem é que pode ficar assim, né? A razão. E aqui é necessário que o indivíduo, por assim dizer, se identifique com a sua parte racional. Que ele tome essa sua parte racional como o que há de melhor em si e como aquilo que é capaz de verdadeiramente resolver os problemas. Tem uma citação de Sêneca que é muito interessante, adhibe rationem difficultatibus, isto é, aplica a razão às dificuldades. Tem uma dificuldade, um obstáculo, uma contrariedade, um foco de angústia, você só poderá resolver isso por meio da razão, fundamentalmente. Então fortifique sua razão. Não faça sua razão ficar girando ali na preocupação, na angústia, enfim, nesse tipo de movimento que acaba desarmando o indivíduo. Né? Então, use a razão para tranquilizar-se, para ver aquela coisa da maneira mais nua e crua possível e a partir daí buscar algum tipo de adaptação ou de solução. Então, é necessário identificar-se com o seu hegemonicon, né? E a voz continua protestando. Mas eu não sou a razão. Tá? Mas eu não sou a razão, então eu não me identifico com esta parte racional. Pois bem, mas que a razão não se atormente a si mesma. Né? Então, que a razão, portanto, não fique se recriminando, girando em falso, né? Fique girando naquilo que é obscuro, que é duvidoso. Que isso não aconteça. Então, mesmo que você não consiga se identificar com o que é racional em si próprio, deixe pelo menos a sua razão o mais distante possível deste problema. Procure deixá-la ali, naquele ponto, e entender a irracionalidade do problema, ou a irracionalidade do modo como você vê o problema. Né? E se alguma outra coisa em ti sofre, a razão que a julgue. E permita que esta razão observe posteriormente o sofrimento que é causado por opiniões erradas sobre as coisas, opiniões que se baseiam em uma não compreensão da nossa missão no mundo, digamos assim, da nossa posição no universo. Então permita que esta razão faça uma radiografia do seu próprio sofrimento, para que aí sim você comece a tomar as atitudes necessárias para se livrar disso, você comece a melhorar, a ir para frente, a tomar um caminho mais sadio e mais seguro. Muito bem, é o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 4 meditações e nós continuamos com o PL MMA no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.